Boa tarde, pessoal. Meu nome é Frederic, né? E do canal Vivendo de Renda Variável, Tranquilo e Sossegado, tá? E eu gostaria de fazer uma apresentação para vocês, ainda mais quem está começando a mexer com renda variável aí. Qual que é a melhor forma de investir em renda variável? Quais são as análises que têm que ser feitas para investir em renda variável? Renda variável hoje, né, o mercado de ações, ainda existe muito paradigmas em torno dele. Eu espero que através desse vídeo eu possa ajudar um pouco, né, a mudar, a quebrar esses paradigmas, tá certo? Eu vou explicar o que deve ser analisado para você montar uma boa carteira, tá certo? De papéis visando dividendos, né, a longo prazo. A renda variável é hoje a compra de papéis na bolsa de valores de empresas perenes e boas pagadoras de dividendos. Estão inclusos na renda variável as ações de empresas e os fundos imobiliários, os chamados FIs. A ideia da renda variável é comprar papéis de boas empresas visando o longo prazo e dividendos e reinvestindo-os para que, em um prazo de alguns anos, os mesmos possam servir de renda. Ou seja, gente, como é que funciona isso? Você vai investir sempre focando no longo prazo. Não é nada a curto prazo, é a longo prazo, né? Essa é a forma que se tem, entendeu? De pessoas, pessoas físicas, né? Pessoas que têm o seu dia a dia, trabalho, família, ganhar dinheiro. Essa é a forma que se tem de ganhar dinheiro com renda, com renda variável, né? E para pessoas físicas que têm o foco, que são pessoas físicas, todas as pessoas são físicas, né? Mas para as pessoas que não trabalham no mercado de capitais diretamente, a forma de ganhar dinheiro, de você montar uma carteira para gerar uma renda a longo prazo, é visando longo prazo, tá? E focando boas empresas boas empresas pagadoras de dividendos, tá certo? Muita gente hoje pensa em ganhar dinheiro trabalhando com sobe e desce das ações. Eu não recomendo, gente. Isso aí é para pessoas que mexem mais com o mercado, porque você tem que fazer uma análise, você tem que estudar, fazer uma análise muito detalhada, você tem que acompanhar direto o mercado, entendeu? E então ganhar dinheiro com sobe e desce dos papéis não é recomendável para pessoas que não trabalham diretamente no mercado. Isso aí, obviamente, é a minha opinião, tá, gente? Mas eu conheço vários casos de pessoas que tentam coincidir, não, eu vou trabalhar aqui e vou acompanhar, né? E pessoas que perdem com isso. Por quê? Não é porque renda variável seja perigoso. Não. Renda variável não é perigoso. A questão é você saber investir da forma correta, tá certo? E para isso eu estou fazendo esse vídeo para vocês, tá certo? Então, o foco, gente, é sempre longo prazo, entendeu? E dividendos. Antes de mais nada, gente, eu vou explicar, já falei isso em outro vídeo, desculpe, como é que funciona a renda variável, tá certo? Para isso eu vou usar o raciocínio da casa. Suponhamos que você tem uma casa e você aplicou a casa, não precisa vender a casa não, suponhamos que você consiga aplicar a casa, entendeu? Na renda variável. O que vai acontecer? O mercado, devido ao uso da casa por ele, vai te pagar os chamados dividendos, tá? E esses dividendos, gente, diferentemente da renda fixa, eles não são necessários que você reinvista esses dividendos na casa para dar a manutenção na casa, o que é o caso da renda fixa. A renda fixa,
os juros são responsáveis por dar manutenção do patrimônio, né? No caso da renda variável, não. O próprio mercado a longo prazo, por isso que eu falo que o ideal é você sempre focar a longo prazo em dividendos. O próprio mercado, ele corrige a sua casa, ele dá a manutenção na sua casa independente dos dividendos. Ou seja, você pode pegar os seus dividendos e usar para outras coisas. Embora, como eu já falei no slide anterior, o ideal, principalmente quando você está no início, é você reinvestir os dividendos para ajudar o mercado a fazer a sua casa crescer. Quer dizer, que seria a sua carteira de papéis, tá certo? Jogando de novo para o mercado de ações. Então, gente, os dividendos, eles são passados para vocês, né? De forma independente, ou seja, não é necessário vocês reinvestirem ele, tá certo? Para dar manutenção na casa. Ela mesmo, o próprio mercado, vai dando essa manutenção na casa, tá certo? Então você vai recebendo os dividendos de uma forma totalmente à parte, entendeu? E a própria casa, o seu próprio portfólio, vai se corrigindo a longo prazo, tá certo? Independentemente dos dividendos, tá certo? Então, gente, essa é a vantagem da renda variável em relação à renda fixa. Eu já falei isso num outro slide, né? A renda variável, os dividendos e a valorização da carteira, elas são independentes. Já da renda fixa, não. A renda fixa, a carteira depende do rendimento, tá certo? Por isso que eu acho a vantagem a longo prazo a renda variável em relação à renda fixa, tá certo? Agora, então, gente, como eu falei para vocês, o que vocês têm que fazer para que vocês, daqui a alguns anos, a longo prazo, num período de 10, 15 anos, dependendo do prazo aí, quanto mais tempo melhor, obviamente, vocês consigam ter uma carteira que pague dividendos, que pode ser uma independência financeira, né? A tão sondada independência financeira, ou até mesmo uma aposentadoria, entendeu? A sua aposentadoria, entendeu? Você tem que montar uma boa carteira, gente. Isso é muito importante, tá? Então, como eu falei para você no slide anterior, como é que funciona isso? Vocês têm que montar uma boa carteira, tá certo? Com boas empresas, tá certo? E fazer as análises. Como é que eu faço a análise, Frederico, de que é uma boa empresa? Existem alguns princípios que você deve seguir que te ajudam muito nisso, tá certo? Número 1. Empresas de produtos perenes. Na análise de uma boa empresa, sempre é bom considerar uma onde os produtos são supostamente perenes. Depois vou explicar essa entre aspas aí. Ou seja, algo que a sociedade precisa e sempre irá precisar. Ou a tendência de necessidade seja de longuíssimo prazo. Ô, gente, isso é uma análise que vocês devem fazer, entendeu? Isso aí aquele produto, na sua visão, todos nós podemos fazer essa visão. Na sua visão, esse produto é um produto de modismo, entendeu? Esse produto final desse produto, ou um produto que sempre vai precisar, entendeu? Ou seja, gente, o que realmente a sociedade sempre precisa, entendeu? O que realmente não pode faltar, independente de ser agora, independente de daqui a 100 anos. Ou não precisa ser de 100 anos. Você acha, por exemplo, em longuíssimo prazo, a sociedade vai precisar disso. Isso é uma análise, também é uma análise meio subjetiva, mas não costuma ser até meio óbvio, né? O que se precisa, tá certo? Isso aí é uma análise que você vai ter que fazer. Coisas que a sociedade vai sempre precisar, ou se não for precisar sempre, deve durar 100 anos, entendeu? Deve durar muito tempo, entendeu? Isso é um bom princípio para você começar a montar uma carteira para sua aposentadoria, né? Então, esse é o primeiro princípio, tá certo? Focar
em empresas que têm produtos perenes ou produtos duradouros durante um bom tempo, tá certo? Então essa é a primeira análise que você vai ter que fazer. Feito isso, gente, você descobriu. Não adianta nada você ter uma empresa de produtos perenes se a empresa não tem uma boa governança corporativa. O que é governança corporativa, gente? É como, de uma forma simples, é como a estrutura executiva está montada. Ou seja, como é que é a estrutura das lideranças da empresa, como é que é o conselho da empresa, número de conselheiros que se tem, número de conselheiros dos principais controladores, entendeu? Inclusive, hoje, um dos conceitos de uma boa governança corporativa, tá? É uma estrutura executiva imparcial, com facilidade em tomar de decisões, que vise um planejamento de longo prazo e valorize os acionistas não controladores, entendeu? Vamos explicar melhor isso aí, gente. O que é uma estrutura imparcial? Uma estrutura imparcial, obviamente, todo mundo, você vai ter um acionista tal, cada um vai pensar olhando o seu lado, entendeu? Mas a distribuição das forças, dos poderes de tomada de decisão estão tais, entendeu? Que vai ter que ser uma relação de ganha-ganha, todo mundo ganhando. Então, por isso, gente, é interessante, quando você faz uma análise, nunca é bom você ter um acionista majoritário, entendeu? É sempre bom você ter sempre vários conjuntos de acionistas, e sempre para uma determinada tomada de decisão, não se necessário um só decidir, um só ter mais de 51% dos papéis. Por exemplo, é sempre interessante ter um conjunto de 3 ou 4 acionistas principais, assim, de forma 3, 4, 5 acionistas, de forma que para discutir as questões, sempre precisa unir forças 2, 3, entendeu? Porque aí distribuem melhor as forças e trabalham de forma que satisfaçam a todos, tá certo? É isso uma estrutura executiva imparcial. Se você tem um acionista que tem 51%, já é complicado, né? Porque ele sempre vai fazer pensando do lado dele, entendeu? Que pode discordar dos outros 49%. Então, uma estrutura de controle mais diluída, com vários acionistas, de forma que para tomar decisão precisa 3 ou 4 unirem forças aí, já é uma estrutura imparcial, entendeu? Tá? E com isso, como é uma estrutura mais imparcial, visa fazer o bem para todos os acionistas, tomar decisões para todos os acionistas, tá certo? E não para um ou outro específicos, tá certo? Como se faz uma boa análise disso aí? Hoje, uma boa base para analisar a governança corporativa são os seguintes fatores. Conselho de administração com 5 ou mais membros, sendo pelo menos 20% conselheiros independentes. Entendeu? Ou seja, você vê que são vários conselheiros, ou seja, não é um conselheiro, dando 1, 2, 3 conselheiros dando pitaco, falando, tomando decisões. São várias pessoas. Isso dilui mais o poder. E esses conselheiros independentes são conselheiros, entendeu? Que não apoiam nenhum deles em si. Eles tomam as decisões baseado no contexto geral, entendeu? Eles são independentes. Eles são conselheiros que não apoiam nenhum, nem outro, tá certo? Então, eles não controlam, eles não apoiam um ou outro membro. Eles olham o contexto geral. Eles são independentes, entendeu? Daqueles que estão lá, tá certo? Então a decisão deles nunca vai puxar, entendeu? Nunca vai ser tendenciosa para puxar para um determinado acionista, tá certo? Isso faz com que a governança fique imparcial, entendeu? E seja melhor para todos, tá certo? Pelo menos 25% de ações em circulação no mercado aberto para compra e venda na bolsa. Ou seja, são essas ações que são negociadas na Bolsa de Valores, pelo menos 25% dos papéis da empresa, entendeu? São destinados
ao mercado de capitais, a compra e venda. Ou seja, você tem os acionistas controladores, você tem os principais acionistas, não vou falar acionistas controladores, você tem os principais acionistas, tá certo? Tá? E você tem, esses acionistas, ele tem as quantidades, 10% da empresa, 20% da empresa, o outro tem 15% da empresa, entendeu? E desses papéis, no final de 100%, 25% são para gerar, entendeu? Compra e venda na Bolsa de Valores. São as chamadas, somos nós, são as pessoas que compram e vendem papel na Bolsa. São as sociedades, são os anônimos, né? São as pessoas que compram e vendem, são os acionistas minoritários, melhor dizendo, são os acionistas minoritários, tá certo? Tá? Tem o chamado tag along, gente, vou explicar. Mesmas condições tanto para acionistas controladores como para minoritários, em caso de venda da empresa. Isso aí, gente, mostra a questão da imparcialidade. Você tem que se preocupar que se a empresa, na hora que ela toma uma decisão de vender a empresa, que ela não vai puxar para o lado daquele que tem mais papéis. Obviamente, quem tem mais vai ganhar mais, obviamente. Mas o valor, entendeu? As condições para receber o dinheiro da venda da empresa é o mesmo para todos. Ou seja, o outro lá tem 100 mil papéis. A condição porque tem 100 mil papéis vai ser a mesma para a pessoa que tem 1000 papéis, ou 500 papéis, ou 10 papéis. Entendeu? Isso aí é muito importante para mostrar a imparcialidade disso aí, tá certo? 100% das ações preferenciais e ordinárias. Ou seja, gente, você tem no mercado todas as ações da empresa, elas são ou ações preferenciais ou ordinárias. Mesmo aquelas os principais acionistas, eles têm os acionistas que têm o poder de decisão. Eles têm as ações ordinárias, entendeu? Que são aquelas que dão direito a voto, tá? Mas tem a ação ordinária que eles têm são as mesmas ações que é a que você tem, entendeu? Não tem nenhuma diferença de uma a outra, tá certo? E as ações preferenciais são aquelas que têm a preferência de receber os lucros, tá certo? A ordinária é direito a tomar de decisão e as preferenciais é direito de receber a lucro. Mas é 100% ou ações preferenciais ou ações ordinárias, tá certo? Boa divulgação e transparência nos relatórios. Gente, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas de 3 em 3 meses vocês têm que entrar, entendeu? Porque os balanços são de 3 em 3 meses. Vocês têm que entrar na relação de investidor, na relação de investidores do site da empresa e analisar os relatórios, gente. Como é que está o relatório? O relatório está bom, o relatório está ruim, o relatório não está passando todas as informações que eu tenho. Isso aí é muito importante para discutir a governança da empresa. Se você vê que está faltando muita coisa, o relatório está confuso, isso é ruim, entendeu? Então, isso aí, gente, são análises que você tem que fazer para escolher, entendeu? O que é empresa. Frederico, existe empresa com governança corporativa 100% perfeita? Não, não existe, gente. Mas vocês têm que fazer uma análise disso aí e ver, ponderar. Pô, essa tá bem interessante. Essa tá bem clara, mostra transparência, a divisão do conselho administrativo dela tá boa, entendeu? É bem imparcial, entendeu? As condições de tag along dela são boas, entendeu? E decidir, entendeu? Essa empresa tem uma boa governança corporativa, então eu tenho interesse em investir nela, tá? Além da governança corporativa, que é o poder de decisão, gente, você tem que fazer a análise do EBITDA dos últimos 5 anos. Esse valor de 5 anos aí, gente, eu particularmente uso 5 anos, mas tem gente que usa 6, tem gente que usa 4. Mas 5 anos já dá para ter uma relação de como é que a empresa está se desempenhando a um longo prazo. 5 anos a gente já considera um longo prazo. A gente não pode analisar os balanços da empresa somente no último ano, ou somente nos 2 últimos anos, entendeu? Porque em 5 anos muita coisa acontece, gente. Pode ter um período de alta, um período de baixa, e como ela vai se comportar tanto no período de bonança como no período de crise, é muito importante para ver se a empresa é forte.
O que é o EBITDA, gente? Relação lucro versus investimento. Ou seja, você tem o lucro da empresa, tá certo? E você divide pelo investimento. Por quê? A partir do momento que você investe, você tem que ter um crescimento do lucro, né? Ah, eu invisto na empresa, mas eu não tenho lucro nenhum. Aí o EBITDA cai lá embaixo, tá certo? Então, um EBITDA constante e crescente nos últimos anos é o sinal de que a empresa está forte e está crescendo. Quedas constantes de EBITDA e valores negativos são indicadores que algo não vai bem, tá? Por que eu falei, gente, constante e crescente? Gente, constante e crescente é porque, gente, não existe. Ah, eu vou fazer uma análise da empresa X e eu descobri que o EBITDA dela está subindo, mas num determinado dia, num determinado ano ele caiu. Ah, essa empresa é ruim. Isso não quer dizer nada, gente. Entendeu? Isso não quer dizer nada. Isso aí tem que ter uma certa análise subjetiva de vocês para tomar decisão. Entendeu? O fato de cair no ano não quer dizer nada. Entendeu? Não pode, gente, ser uma constante. O EBITDA está só caindo, só caindo, só caindo. Entendeu? Aí você fazer uma análise. Mas quando eu falo constante crescente, não é necessariamente que está crescendo, nos últimos 5 anos só cresceu. Se for assim, excelente. Mas não tem problema cair um ano, entendeu? Isso aí é normal, ainda mais em época de crise. Isso pode acontecer, tá certo? Gente, esqueci de falar, mas inclusive a questão de governança corporativa, tá? Essas informações podem ser todas obtidas no RI, no Relação com Investidores, no site das empresas, tá certo? Tudo isso que eu estou falando vocês conseguem lá para fazer suas análises, tá? Quarto item, controle da dívida da empresa nos últimos 5 anos. Veja que eu estou sempre baseando nos 5 anos, entendeu? Mas pode ser 4 anos, pode ser 6 anos, né? Mas eu não recomendo que seja menos de 4 anos, tá, gente? Eu acho que os 5 anos tá bom, tá? É natural que toda empresa tenha dívidas. Toda empresa tem dívida, gente. Toda. Não adianta. Não existe empresa com zero de dívida, né? Entretanto, é importante acompanhar como está o desenrolar dessa dívida no decorrer dos últimos 5 anos. Uma empresa onde a dívida não cai e só cresce é um indicativo que algo pode estar errado. Isso é óbvio, né, gente? É um raciocínio muito parecido com o EBITDA. Se você tem uma empresa que a dívida está só crescendo, é porque ela não está conseguindo pagar. Obviamente, às vezes pode ser, gente, que a dívida da empresa cresça. Até em 2 anos a empresa pode ter um aumento da dívida dela. Às vezes ela está incumbida num projeto, entendeu? Projeto, gente, às vezes tem muitos projetos aí que são caros. Aí a empresa tem que pedir dinheiro emprestado, né? E com isso a dívida dela cresce, tá certo? Porque o caixa dela não é suficiente, né, para bancar esse projeto. E não é interessante, né, ela usar todo o caixa dela. Isso é toda da gestão, obviamente, que ela precisa honrar os outros compromissos dela, entendeu? Então ela pede dinheiro emprestado, tá? Então a dívida cresce, né? Mas se você vê que uma empresa, entendeu, ela está com a dívida só crescendo, só crescendo, só crescendo, e você não vê uma tendência a controle da dívida, se a dívida não cai, entendeu? Isso eu estou falando, não pense em dívida zero não, que isso não existe, né? Mas uma empresa que tem um bom controle da dívida é que ela está conseguindo fazer os controles dos seus gastos. Uma empresa que está só crescendo a dívida já é um sinal que algo está errado, ela não está conseguindo honrar todos os seus compromissos, né? Ela pediu emprestado e o que está entrando não está sendo suficiente para pagar a dívida dela, entendeu? Ou para quitar parte da dívida dela, que é muito difícil pagar de imediato, né? Mas, ou seja, a empresa tem que ter um bom controle da dívida, tá certo? Reinvestimento de parte dos lucros em melhorias, gente. Muito importante. Muitas pessoas pensam que empresa boa é aquela que paga altos dividendos. Isso não é 100% correto. Isso porque não adianta ela passar tudo para os acionistas e não reinveste nela mesma, visando modernizações e manutenções. Um fato interessante é que pelo menos 30% dos seus lucros sejam investidos em modernizações e manutenções, gente.
Gente, isso aí é um número que eu considero, eu particularmente considero ideal, tá certo? A empresa está pagando 100% dos seus lucros. Gente, isso não é interessante, tá? Você faz essa análise também nos últimos 5 anos, gente. Você pode fazer essa análise nos últimos 5 anos também. Não coloquei lá em cima, mas pode fazer nos últimos 5 anos. Isso, gente, uma empresa que pega tudo que ela, todo o lucro dela e passa para os acionistas, pode parecer uma empresa muito boa, mas é necessário que parte desse dinheiro dela seja destinada à modernização, seja destinada à manutenção. Porque não adianta nada ela pagar muito agora, sendo que ela não está se dando manutenção, modernização. Pode ter problemas no futuro, gente. Entendeu? Então, pelo menos parte do investimento dela, do investimento não, desculpa, parte dos lucros dela tem que ser destinados para melhorias, manutenções, tá certo? Isso é muito importante, gente. O famoso dividend yield. Dividend yield dos últimos 5 anos. O que é isso, gente? Dividend yield é o quociente do lucro anual que a empresa paga aos acionistas e o valor médio de seus papéis nesse período, tá? Ou seja, gente, um alto dividend yield é um bom sinal, já que para o determinado valor do papel pequeno, ela está pagando um lucro significativo. Ou seja, gente, você tem um papel que custa muito baratinho e ela paga um alto lucro, entendeu? Porque o que acontece, gente? É porque para aquele valor do papel, entendeu? Ela está pagando bem. Então o dividend yield vai ser alto, bastante alto, gente. Ou seja, por que é tão importante, eu considero o dividend yield tão importante, gente? Lembra que eu disse logo no início que é interessante vocês reinvestirem os seus dividendos, pelo menos no início da carteira? Então, se o papel é barato e o lucro é alto, o numerador do dividend yield é o lucro. O lucro é alto e o papel é barato. O que é? Dividend yield alto, né? Você com esse papel, com esse lucro, vai poder comprar mais papéis, entendeu? Porque o pagamento dos dividendos está relacionado à quantidade de papéis que você tem. Ou seja, com o lucro que você recebeu, você vai comprar mais papéis. Então, se você tem uma empresa com dividend yield alto, tá? E você reinveste, entendeu? A chance de você estar fazendo, quer dizer, você está fazendo um bom negócio com isso. Por quê? Você pega aquele lucro e ao invés de comprar um papel mais caro, você compra da mesma empresa, que é a empresa que o papel é mais barato. E com isso consegue comprar mais papéis. Ou seja, quando vier outros dividendos, você vai receber mais dividendos, né? Porque você recebe, como eu te falei, você recebe o dividendo, entendeu? Por quantidade de papéis que você tem. Então, para um determinado lucro, você conseguir mais papéis é mais interessante. No Brasil, normalmente, dividend yields oscilam entre 2,5% a 6%. Tá? Isso depende também da variação do mercado, gente. Porque quando o mercado está superaquecido, o valor do papel cresce, o lucro cresce, mas ele não cresce tanto como às vezes o valor do papel. Então pode acontecer, o que acontecer? O lucro ser menor, mas o valor do papel é maior. Entendeu? Então, o mercado, entre mercado em alto e mercado em baixo, né? O dividend yield oscila entre 2,5% a 6%. Tá certo? Já falei, essas informações podem ser obtidas no RI. Tá? Uma informação importante sobre os dividend yields. Valor de dividend yield abaixo de 2,5%. Constantes nos últimos 5 anos é um sinal de alerta de que algo não está bem na empresa. Ou seja, a empresa não está tendo algum problema, ela não está conseguindo gerar lucro. Então é um sinal de alerta, tá certo? Não estou falando que 1 ano, 2 anos vai acontecer, não, a empresa é ruim. Não, a empresa não é ruim, tá certo? Às vezes mas é um sinal, uma coisa para você ficar em alerta, tá certo? Valores de dividend yield acima de 6% são bons sinais. Entretanto, deve ser observado o item 4, questão do uso do lucro para dar manutenção, né? No que diz respeito ao uso de passos, lucros e melhorias. Não adianta ter uma alta remuneração e a empresa não está se modernizando.
Então, é bom? É, mas consulta, vê como é que está a modernização da empresa, os projetos de melhorias das empresas, entendeu? Porque não adianta ela pagar um dividend de 10, mas ela não está modernizando seus equipamentos, né? A longo prazo pode não ser bom, tá? Isso aí, gente, como eu já mostrei aqui, você voltando aqui, entendeu? Desculpe aí, gente. Sair aqui da apresentação. Não, não. Desculpe aí, meu computador. Eu falei para vocês, né? Todos esses itens foram os itens relativos a como escolher bons papéis, tá? Então esses são fatores que você deve fazer análise, tá certo? Obviamente, sempre vai ter uma análise subjetiva de vocês, tá, gente? Mas esses são bons fatores para você fazer a análise e escolher os seus papéis. Mas eu acho um item extremamente importante quando vocês for montar a carteira é esse que está na sua frente agora. Foque na diversificação de sua carteira. Uma outra ação que deve ser feita é diversificar a carteira de ações. Consiste em investir em várias boas empresas, ou seja, você vai fazer as análises, mas são em várias boas empresas de setores diferentes da economia. Isso minimiza os riscos de baixos dividendos se um determinado setor está em baixa naquele ano. Outros setores compensam, ou seja, existem boas empresas em vários setores da economia. Ou seja, gente, existe coisas perenes, vamos fazer análise em relação ao primeiro em todos os setores da economia, entendeu? Então, diversifica a sua carteira, porque às vezes em um determinado ano o mercado não está bom para um setor, tá certo? Mas está bom para outro, está bom para outro. Então um compensa o outro, então diversifica, distribui a sua carteira em boas empresas de todos os setores, todo o setor da economia. Obviamente, analise se a empresa é boa, verifica o setor é um setor que tende a ser perene, ótimo. Vamos analisar as empresas. As empresas são essas. Bom, essa empresas. Então, e diversifica o máximo possível sua carteira. Eu considero entre 10 a 15 papéis. Obviamente, isso que eu estou falando não é verdade absoluta. Mas eu considero, por exemplo, na minha carteira, eu tenho entre 10 a 15 papéis. Tá certo? Eu acho que 10 e 15 papéis é uma carteira boa. Tá certo? Não adianta também você ter uma carteira muito grande. Porque vai dar, às vezes, um trabalho muito grande para você ter controle. E é interessante você fazer uma análise de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses, entra nos balanços da empresa, verifica se os fundamentos delas ainda mantêm. Obviamente, isso que eu falei lá atrás. Durante um trimestre, teve alguma coisa de errado. Gente, isso não quer dizer que a empresa tá ruim, não, entendeu? E assim, cara. E a vida segue, entendeu? Mas a tendência é dessas empresas, né, que tem bons fundamentos agora, não estou falando que é verdade, sempre vai ter, mas a tendência é que se tenha, tá certo? Gente, espero que seja claro essa explicação. Se você gostou, curte meu canal aí do YouTube, Vivendo de Renda Variável, tranquilo e sossegado. E em breve eu vou fazer mais. Curte aí, entendeu? Minha página, caso você tenha achado interessante. E em breve eu vou fazer mais vídeos para vocês explicando mais sobre renda variável. E eu recomendo vocês, gente, estude, tá certo? E uma das características da renda variável que faz muita gente, levando em conta essa minha filosofia aí, é que muita gente começa a investir, mas no início os dividendos são baixos, né, gente? Porque você tem poucos papéis e muitas pessoas desistem. Gente, isso aí é projeto de 10 a 15 anos, quer dizer, 10 a 15 anos investindo, entendeu? 10 a 15 anos. Então, tipo assim, para muitas pessoas é uma carteira de aposentadoria, para outras pessoas é focando na liberdade financeira, entendeu?
Mas isso aí, cara, isso aí é muito simples. É periodicidade, sempre investir, diversificar, focando em boas empresas. Isso não tem erro, gente. Não tem erro mesmo, tá certo? Um abraço e bola pra frente. Vamos investir. Abraço.